Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando para você mais um Desenho de Notícias, o serviço que eu, Fausto Oliveira, trago aqui na Revolução Industrial Brasileira no YouTube e também no IGTV do Instagram todos os dias, comentando criticamente alguma coisa que saiu na imprensa econômica sobre qualquer assunto relacionado à economia, para colocar em evidência os vieses, as tendências e as interpretações pré-definidas e pré-concebidas da imprensa de economia no Brasil. Sempre com um caráter de contraponto, sempre com um caráter de oposição. Peço a você que, se você gostar desse trabalho, que você curta aí o vídeo, dê o like, dê o joinha, que ele vai aparecer para mais pessoas, e se inscreva no canal. O Desenho de Notícias de hoje é até um pouco esperançoso, ao contrário do que eu venho trazendo ao longo do último mês, porque ontem, no dia 7 de fevereiro, saiu na Folha de São Paulo, eu pude ler só no fim do dia, acabei não comentando ontem, comento hoje, um artigo do Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um grande economista desenvolvimentista brasileiro, já veterano, que trabalhou no FMI, trabalhou no novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, etc., e que é um cara muito, muito inteligente, autor de um livraço chamado Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Portanto, é um camarada alinhado com a nossa corrente de pensamento. E ele escreveu um texto desabafo daqueles realmente assim, sensacionais na Folha de São Paulo. Conseguiu, portanto, uma proeza publicar nesse lugar um texto crítico, vejam vocês, à imprensa de economia, ao debate econômico brasileiro. E o que eu queria fazer hoje no Desenho de Notícias, então, é uma leitura comentada desse texto. Então vamos a ele. O nome do texto tem aí um título meio literário chamado A Sibéria Já Não Tem Mais Fronteiras, e ao longo da leitura vocês vão entender por que é que ele fala da Sibéria. Então o texto começa dizendo o seguinte: o debate econômico nos principais órgãos de comunicação brasileiros quase desapareceu nos anos recentes. E é a pura verdade. Com poucas exceções, lê-se e ouve-se um único ponto de vista, que é exatamente o que eu tento trazer aqui, né, todos os dias, essa mesma crítica. Só recebe grande veiculação o que eu costumo chamar de ortodoxia de galinheiro. Excelente, adotei, excelente termo. Uma versão empobrecida da ortodoxia econômica ensinada, mas nem sempre praticada, nos Estados Unidos da América. Em geral, repete-se por aqui o que os ortodoxos de lá consideraram verdadeiro em décadas passadas. E é isso aí mesmo. O debate econômico brasileiro é um debate desatualizado essencialmente. E esse debate é o que chega aos seus ouvidos todo dia pela imprensa. Então, continuando o texto. Um debate pobre e unilateral, como o que temos, tem consequências perigosas para o país, pois é da contraposição de ideias que surge o progresso. Sem esse debate livre e aberto, sem as fricções que ele produz, não há avanços e nem se pode falar propriamente de democracia. Então, você já vê que o negócio, a crítica é pesada. A estagnação ou semi-estagnação da economia dos últimos 40 anos, diz o Paulo Nogueira, é, em parte, resultado da estagnação do debate de ideias entre nós. Com um debate livre, dificilmente teriam prosperado políticas econômicas antinacionais e inconsistentes com os interesses da maioria da população. É isso aí, concordo totalmente. Dificilmente o Brasil teria importado consensos, aspas dele, que nos levaram a seguir políticas temerárias em diversos períodos, tais como o excessivo endividamento em moeda estrangeira, a liberalização prematura dos movimentos de capital, a apreciação exagerada do câmbio e o abandono do investimento público em infraestrutura. Pois é isso aí. Esse é o cardápio que nos foi servido e que só trouxe problema. Só trouxe a estagnação da economia brasileira nos últimos aí pelo menos 30 anos. A pregação de reformas, aspas dele, é sempre muito seletiva, continua aqui o Paulo Nogueira. Quase nunca são lembradas reformas fundamentais como a do sistema financeiro, a estatização do Banco Central para torná-lo independente de interesses privados. Olha que contraposição elegante, vou me permitir uma pausa aqui. Você sempre vai escutar falar em autonomia do Banco Central e independência do Banco Central para torná-lo distante, isolado dos interesses de governo. Mas nunca se comenta a necessidade de tornar o Banco Central isolado dos interesses de mercado. Esses, sim,
controladores da política monetária, que é onde se produz, que é o que produz o Banco Central, em benefício próprio. Então prossigamos. Então as reformas que não são lembradas essas e a redistribuição ampla da renda, inclusive da tributação, para que ela possa ser socialmente justa. Isso é uma coisa elementar, basta olhar pela janela miséria social brasileira, isso é um diagnóstico que se auto-verifica. Continua então ele. Nos anos 1980 e 1990, vigorava um sistema de censura na Rede Globo, veja você, conduzido por um diretor de jornalismo chamado Evandro Carlos de Andrade. Quem tem a minha idade sabe muito bem quem foi, lembra do dia que ele morreu, a choradeira que foi no Jornal Nacional, nenhuma dificuldade. Quando um político, economista ou algum outro profissional atuava de forma, digamos, pouco construtiva do ponto de vista do establishment, caía nas más graças do tal Evandro e passava a ser sistematicamente excluído do noticiário. Não podia ser ouvido, entrevistado ou mesmo mencionado. Uma curiosidade é que o responsável pela lista dos excluídos era um ex-stalinista, que reproduziu o comportamento incontradiço em pessoas com esse passado político. Usava, na defesa dos interesses do capital, os métodos e vícios aprendidos na escola de Joseph Stalin. Ou seja, que era o grande especialista em apagar o presente e o passado. O mais destacado dos integrantes da lista negra da Rede Globo era Leonel Brizola, que foi quem lançou o mote que estou recuperando agora. Em entrevista na época, Brizola ironizou: mandaram-me para a Sibéria. Então aí a ironia é o seguinte, o Stalin mandava os dissidentes para a Sibéria, na Rússia lá dos anos 30, 40, etc. Então o stalinista da Rede Globo, que eu nem sei quem é, ele diz aqui, teria mandado o Brizola para a Sibéria no sentido que ele estava excluído do noticiário. E estava mesmo. Isso aí, qualquer pessoa que estava lá no Rio de Janeiro, como eu, naqueles anos, sabe muito bem do bloqueio que havia em relação à figura e às ideias, não só a figura, as ideias e todos os outros que vinham com ele, ao Leonel Brizola, a corrente que ele representava, ao partido dele, da parte daquele corpo de opinadores e formadores de opinião que constituíram a realidade econômica do Brasil atual. Era um isolamento completo, era uma ridicularização completa, tudo visando a construção da hegemonia do capital, que afinal se constituiu plenamente, trazendo o resultado que você vê aí agora, nos índices de desemprego massivo, na recessão, na impossibilidade do Brasil se reindustrializar, etc, etc. Então voltemos aqui ao texto, finalizando a leitura comentada do Paulo Nogueira Batista Júnior. Hoje o quadro é pior, diz ele. Na mídia brasileira, a Sibéria quase não tem mais fronteiras. As suas imensas e lívidas paisagens se alastraram por toda parte. Televisão, rádios, jornais, revistas e canais de internet. Além disso, a lista dos exilados inchou e passou a incluir, com exceções ocasionais, a centro-esquerda e a esquerda inteiras. A Sibéria está ficando craudiada, diz ele. Fora da mídia alternativa, basicamente sites, canais e blogs independentes, quase não há mais espaço para visões críticas ao consenso do mercado, expressão que ele usa para definir esta lama em que se tornou o nosso debate. Esta folha, ou seja, se referindo à Folha de São Paulo, onde ele publicou o artigo, com limitações, é uma das poucas exceções. O brasileiro desavisado haverá de pensar que não existem mais dúvidas sobre os pilares da ortodoxia de Galinheiro. É exatamente o que acontece. A maioria pensa que não há questionamentos, porque os questionamentos não lhe chegam, são sequer publicados, na maioria enorme, intensa maioria das vezes. É espantoso, leitor, o que passa por sabedoria econômica no Brasil. Um estágio de curta duração no FMI já faria bem aos economistas do mercado tupiniquim. É que no Fundo Internacional, o FMI, desde a crise de 2008, empreendeu-se considerável revisão da macroeconomia. Hoje, por exemplo, é difícil encontrar na instituição uma defesa radical da austeridade fiscal. E é mesmo. Vejam os papers do FMI. Até política industrial eles passaram a reconsiderar. Que não leve em consideração seus efeitos, ou seja, da austeridade, sobre a atividade, o emprego e a distribuição de renda. De fato, está tudo lá. É verdade que o braço operacional, mais conservador, ainda se mostra relutante em abandonar a abordagem fiscalista,
mas é difícil encontrar algum economista do FMI que elogie com sinceridade um teto que congela em termos reais a maior parte do gasto público primário por 20 anos. E ainda por cima inscrito na Constituição, referência à Emenda Constitucional 95 do Brasil, né, passada em 2017, se eu não me engano, que é o teto de gastos. Tá? Então a última frase do texto dele vem dizendo: como é sintomático do nosso atraso que se possa invocar até o velho FMI para criticar a ortodoxia brasileira. E assim conclui-se o texto do Paulo Nogueira Batista Júnior, o qual eu poderia assinar embaixo se tivesse a capacidade de escrever tão bem. E digo a vocês, olha, nem tenho mais o que comentar, a não ser a enorme felicidade de ter visto isso sair na Folha de São Paulo ontem, ter compartilhado. Vai estar aqui embaixo no link, tá bom? Já com o paywall quebrado que eu consegui. E quero que vocês leiam e, se puderem, ajudem a espalhar, porque isso é uma necessidade para o Brasil. Foi por essa razão que eu me dediquei durante 2 meses do ano passado a fazer um curso online que não é caro e que eu quero convidar você novamente para ver, vai estar o link aqui embaixo, e dependendo você pode pensar em fazer, que é o jornalismo econômico fora da caixa. Exatamente por esta razão e para suprir esta necessidade de diversificação de opinião, de visão e de debate que nesse deserto de ideias que se tornou o jornalismo de economia no Brasil. Pessoal, esse foi o Desenvio Notícias de hoje. Eu agradeço mais uma vez a audiência. Até amanhã.